Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus nessa noite, algo muito especial que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. E ontem à noite eu compartilhava com o bispo sobre aquilo que Deus havia trazido ao meu coração para compartilhar com a igreja neste dia, neste primeiro culto tão especial. E nós nos lembramos falando sobre o tema de hoje, da palavra do dia 31. Você lembra lá da palavra-chave lá que o bispo declarou, uma palavra lá do radical hebraico? Quem lembra aí? Sanã, né? Quer dizer inculcar. Nós abraçamos esse conceito, quer dizer aprender e também ensinar, a sentar à mesa, gastar tempo, investir tempo em aprender, em conhecer o Senhor e também conhecer mais as Escrituras. E aí, compartilhando com ele, as coisas começaram a se ligar, a ter nexo com aquilo que Deus tinha proposto em meu coração para trazer nessa noite. E no primeiro culto do ano eu me pergunto e pergunto para você, o que nos aguarda neste ano de 2021? Qual expectativa você tem gerado no coração? O que você estabeleceu de projetos, metas e planos para esse ano? Você tem esse costume de escrever aonde você quer chegar no final do ano? Você tem o costume de se programar onde você quer chegar no mês de dezembro? A palavra de Deus declara que o final das coisas é melhor do que o começo. Isso é uma verdade, amém ou não amém? É uma verdade, o final é sempre melhor. E aí você pode pensar, então, como que eu posso melhorar ainda mais algo que vai terminar muito bom? Eu acho que começando bem, começando já num nível alto, a palavra de Deus vai se cumprir de uma maneira muito mais sobrenatural, porque o final precisa ser melhor do que o começo. Então, se você quer chegar muito bem no final deste ano, comece muito bem agora em janeiro. Se você quer chegar de maneira extraordinária em dezembro de 2021, comece muito bem a partir de janeiro de 2021. Você já estabeleceu suas metas? Quem tem o costume de fazer isso aqui? Escrever aonde quer chegar? Isso, igual de manhã, poucas pessoas. Você que não fez, querido, faça. É muito importante, sabe por quê? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. E aí a gente nem pode reclamar depois. Se você não sonhou, se você não planejou, se você não desejou um lugar, se você não estabeleceu um alvo, uma meta para alcançar, qualquer lugar que você chegar tem que estar bom para você e você não pode reclamar depois. Amém ou não amém? É isso. Eu quero te motivar nessa noite a fazer isso. Estabeleça suas metas, estabeleça seus alvos. Mas junto com isso, traga a vontade de Deus para a sua vida. Alinhe os seus sonhos, os seus propósitos, os alvos, os projetos, com aquilo que o Senhor Deus tem planejado para você. As Escrituras Sagradas declaram que, antes que nós fôssemos gerados, no ventre das nossas mães, o Senhor já havia escrito todos os nossos dias. Então Ele já planejou o seu ano de 2021. O que cabe a mim e a você é alinhar o desejo do nosso coração com o propósito que Ele tem estabelecido para cada um de nós, para esse tempo, para que a gente seja extremamente feliz. E eu quero falar com você exatamente sobre tempo nessa noite. O ser humano, ele vive debaixo de duas marcações temporais. E aí tem dois termos no grego, muito usados no Novo Testamento, que eu quero compartilhar com você nessa noite. O primeiro deles é o Cronos. O Cronos fala da cronologia, da marcação do tempo, como nós fazemos, através do relógio, através do calendário que nós usamos. É o tempo humano, é a contagem dos dias, a contagem do tempo por intermédio do homem. E a outra marcação temporal que nós vivemos sujeito a ela é o Kairos. E o Kairos, segundo alguns tradutores, pode ser definido como o tempo de Deus. Eu buscando algum conceito especial a respeito de Kairos, eu achei um bem interessante que eu quero compartilhar com você nessa noite. Preste bem atenção. Kairos expressa o conceito do conteúdo do tempo. Por isso, Kairos é a palavra usada para enfatizar
o tempo em seu sentido pontual e preciso. A palavra kairos pode ser aplicada tanto de forma negativa quanto positiva. De forma negativa, kairos implica na ideia de crise, e em forma positiva, implica na ideia de oportunidade. Então, kairos não carrega os sentidos de passado e nem de futuro, mas simplesmente o sentido do momento. E o mais precioso de tudo isso, que o kairos acontecendo na nossa vida, seja ele de forma negativa, como um tempo de crise, seja ele de forma positiva, como um tempo de oportunidade. Ambas as definições não estão fora do controle de Deus. O que nós precisamos entender é que seja num momento de crise, seja num momento de oportunidade, nada escapa, nada fica fora do controle das mãos soberanas do nosso Deus. Isso deveria nos tranquilizar, isso deveria nos trazer paz, principalmente nos tempos de dificuldade, onde nós, seres humanos, costumamos nos desesperar, costumamos nos esquecer das Escrituras, daquilo que o Senhor Deus já disse para nós e ao nosso respeito. Nós devemos sempre nos lembrar que mesmo nos dias de crise, tudo está no controle, no governo, no regimento das mãos poderosas do nosso Deus. Para muita gente, o ano de 2020 foi um ano de muita tribulação, de muita dificuldade. E eu acredito nisso. Eu não sei se você perdeu alguém próximo a você, alguém que você amava muito no ano passado, indiferente de qual situação você tenha perdido. Mas eu quero te dizer que as perdas também estão no controle das mãos de Deus. É Ele quem determina todas as coisas. Amém ou não amém? Então nada escapa, nada foge, nada está fora do controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu queria que você entendesse isso. Agora, qual é então, você pode perguntar, pastor Heber, a melhor maneira da gente viver esses dois tempos, o Cronos e o Kairos? É a gente alinhar um com o outro. É a gente alinhar o nosso tempo, o nosso dia a dia com o Kairos de Deus para nós, com o tempo dele para nós. E o bispo definiu aqui muito bem no dia 31, que é tempo de aprender e tempo de ensinar. Então, qual deve ser a nossa postura nesse ano de 2021? Buscar aprender e compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Qual que é o maior inimigo, então, nosso, pastor? Você pode me perguntar. É a procrastinação, querido. É acreditar que eu posso deixar para depois, que eu posso dar uma relaxada aqui hoje, que vai ficar tudo bem. Não, querido, não vai. Não procrastine. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Absorva hoje tudo que Deus tem para você. Você saiu da sua casa dia 3 de janeiro de 2021 para cultuar a Deus. Então receba a palavra que Deus tem para você, adore a Ele e pratique tudo que você já tem aprendido. Multiplique com aqueles que têm conhecimento menor que você e estão mais próximos. Multiplique o conhecimento que Deus já tem te dado. Agora, cole com alguém também que sabe mais que você e busque aprender com ele. É a palavra de Deus para nós nesse ano. Nós precisamos estar motivados a isso em todo tempo. No Novo Testamento existem diversos textos falando sobre Cronos e também falando sobre Kairos. Inclusive, alguns falam deles no mesmo texto. Eu quero ler com você, não precisa abrir. Eu vou ler para você aqui Atos capítulo 1, verso 7. Nos diz assim a palavra de Deus: não compete a vocês conhecer os tempos, e nisso ele está falando sobre Cronos, ou as épocas, e isso ele está falando sobre Kairos, os quais o Pai fixou por sua própria autoridade. Qual que é o contexto dessa escritura? Atos capítulo 1, Jesus ressurreto, está falando com alguns de seus discípulos que estão em Jerusalém, dizendo para eles: olha, não se apartem deste lugar até que a promessa se cumpra. Que promessa era essa? Era a manifestação do Espírito Santo de Deus na terra, que você conhece tão bem, que ocorreu lá em dia de Pentecostes. E aí, mediante essa declaração de Jesus no meio dessas pessoas,
alguns dos que estavam ali começaram a indagar a Cristo, dizendo: mas mestre, vai ser nesse tempo agora que o reino de Israel vai ser restabelecido. E eles não estavam falando algo relacionado a um reino espiritual, mas sim do reino político. Por quê? Porque Israel vivia sobre o governo romano. Israel vivia subjugado por Roma, não só Israel, como a maioria dos povos daquela época. O Império Romano era o maior império da terra naquele tempo e governava muitas outras nações. Então havia um afã no coração dos israelitas em que houvesse essa libertação política do seu povo. E eles indagam a Jesus a seguinte frase: olha, vai ser então nesse tempo agora que o reino de Israel vai ser estabelecido. E aí é Jesus quem faz essa declaração que nós acabamos de ler: não compete a vocês conhecer o tempo, a cronologia natural, e nem as épocas, o tempo de Deus, os quais o próprio Pai fixou para a sua própria autoridade. Deixa eu te dizer, querido, há um tempo estabelecido por Deus, e não compete a nós tentar interferir nele de maneira negativa. Quanto melhor, ou quanto antes a gente se sujeitar ao Cronos de Deus, ou ao Kairos de Deus sobre nós, mais feliz a gente vai ser, amém ou não amém? Mais feliz nós seremos. Quanto mais a gente estiver sujeito ao Kairos de Deus, mais a gente vive leve, mais a gente vive debaixo da vontade de Deus. E a palavra nos declara que a vontade dele é sempre, sempre boa, agradável e perfeita. Sim ou não? Nós devemos nos lembrar disso quando os dias maus chegarem, porque nos dias maus a vontade do nosso Deus também é boa, agradável e perfeita. Por mais que a gente sinta dificuldade de entender isso, é a realidade das Escrituras, é o que Deus tem para nós, para mim e para você, como seu povo, como seus filhos, como seus servos neste lugar. Então, nos submeter ao tempo de Deus, à sua soberania, querido, é muito melhor e muito mais fácil. Agora, existe um texto nas Escrituras que não está no Novo Testamento, logo não foi escrito no grego nem no hebraico, mas na minha opinião é o texto que melhor expressa o Kairos de Deus para nós. Está relatado em Eclesiastes, do capítulo 3. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo nessa noite, para que a gente pudesse ler junto. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, e um tempo para morrer. Um tempo para plantar, e um tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar, e um tempo para curar. Um tempo para destruir, e um tempo para construir. Um tempo para chorar, um tempo para rir. Um tempo para prantear, e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para juntar pedras. Um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Um tempo para adquirir e um tempo para perder. Um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Um tempo para rasgar, um tempo para costurar. Um tempo para manter silêncio, um tempo para falar. Um tempo para amar, um tempo para odiar. Um tempo para guerrear e um tempo de paz. Preste bem atenção. O autor desse texto, muito antes que houvesse a definição de Kairos como nós temos hoje, ele expressa, por intermédio, eu acredito eu, da revelação do Espírito Santo de Deus, como funciona a vida do ser humano na face da terra, sujeito ao tempo de Deus para todas as coisas. Talvez a gente planeje, programe algumas coisas acreditando que fora da vontade de Deus vai acontecer. Deixa eu te dizer, querido, não vai. Tudo acontece sob o governo de Deus, sob o controle dele e debaixo da sua soberana vontade. Tudo acontece debaixo da sua permissão.
Eu falei com os irmãos no culto aqui pela manhã, talvez a maioria de nós aqui tenha programado ter seu filho num determinado tempo. Talvez você programou, talvez você fez tudo direitinho e deu certo. Talvez você fez e não deu. Como foi o meu caso e da Priscila. Nós já tínhamos 10 anos de casados, fomos nos preparar para ter nosso primeiro filho. Fomos fazer o que todo casal faz, de maneira bem correta. Fomos ao médico, fizemos os exames, e ao apresentar os exames para a médica, ela falou: olha, nenhum de vocês pode ter filhos. Não de maneira natural, não sem antes fazer um tratamento. Olha, não tem como, não vai engravidar. Priscila já não tomava remédio há mais de 1 ano. E nada acontecia, nem o ciclo menstrual dela acontecia. E aí nós então decidimos abrir mão desse negócio. Falei, já que não tem como ter um filho de maneira natural, eu não quero também me submeter a tratamento algum. Você conhece a história, nós já testemunhamos aqui na igreja. Mas para a glória de Deus, querido, pouco tempo depois, acho que menos de 6 meses após o diagnóstico dessa médica, a gente descobriu que a Priscila estava grávida. E nós já descobrimos com a gestação no 3º mês, porque como a médica falou que ela não tinha possibilidade de maneira alguma, tanto por parte dela quanto pela minha parte, de engravidar, ela começou a passar mal. A última coisa que a gente foi investigar foi isso. Fez tratamento de gastrite, porque sentia dor no estômago, tomou um monte de remédio forte. Numa das vezes a gente foi ministrar um culto com a Rede Jovens na Igreja Assembleia de Deus, bairro São José. A Priscila não pôde ir porque teve que ficar no hospital, estava passando mal. E já era a gestação e a gente nem sabia. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, está a Sofia aí fazendo 6 anos daqui a alguns dias. No ano passado nasceu o João. Mais uma vez uma surpresa de Deus. Por quê, querido? Nós acreditamos o seguinte: Deus fez o milagre da Sofia, joia, a gente já estava feliz e satisfeito. Para quem não podia ter nada, ter um já era muita coisa, né, Maura? Já estava tudo maravilhoso. E aí, por um desencontro, eu esqueci de comprar o remédio dela num dia, no mês de dezembro de 2019. E ela passou o mês de dezembro só sem tomar o remédio, e naquele mês ela engravidou já de novo. E nasceu o João, o nosso pacotão que fica correndo para a igreja fora, gritando aí. Fez 1 ano agora em setembro, para a glória de Deus. Por quê, queridos? Porque era o Kairós de Deus, era o tempo de Deus para nós. Amém ou não amém? Sujeitar-se ao tempo de Deus, ao seu governo, ao seu controle, é o melhor. Isso não quer dizer que você não possa sonhar. Isso não quer dizer que você não deve sonhar, muito pelo contrário. Sonhe, planeje, mas o principal, se sujeite, se submeta ao tempo e à vontade soberana de Deus para você. Ele sabe o que é melhor. O João veio para coroar um tempo de grande vitória de Deus nas nossas vidas. E eu me lembro que, quando nós descobrimos que a Priscila estava grávida do João, nós falamos o seguinte: o nome dele vai ser Arthur. E já estava definido que ia ser Arthur. E aí eu comecei a orar, falei: Senhor, esse nome foi a gente que escolheu, mas o João é do Senhor, foi o Senhor quem nos deu, a gente não podia ter. Eu quero, ó Deus, deixar que o Senhor, se estiver de acordo, deixe o nome ser Arthur, mas se o Senhor quiser mudar, o Senhor mude. E aí Deus então, numa das minhas orações, disse para mim: ele vai se chamar João. E aí eu fui conversar com a Priscila, falei: olha, ô Preto, eu estava orando, e aí sobre o nome da criança, e aí Deus mandou colocar João. Ela: João? Mas João é um nome assim. E eu falei: eu orei. Você orou? Ela falou: não. Eu falei: então pronto. Né? Eu orei, querido. E aí nós colocamos o nome dele de João. E aí quando João nasceu, antes dele nascer, em momento algum, eu me preocupei em saber o significado do nome João, de verdade, não tinha procurado saber. E aí depois que ele nasceu, eu fui ministrar uma palavra lá na igreja de Jaguaraçu, onde a gente estava pastoreando, falando a respeito do apóstolo João. E aí fui
examinar o que significava o nome dele. E fui descobrir que João significa Deus tem sido bom. E estava sendo um tempo tão especial nas nossas vidas, não só pela chegada dele, mas por tudo que Deus estava fazendo em nós. A Priscila tinha passado num concurso na prefeitura de Jaguaraçu, a gente estava bem, a igreja de Jaguaraçu estava bem, crescendo, os ministérios crescendo, a igreja consolidada, tudo maravilhoso. E eu fui entender que assim como nós vemos nas Escrituras, tantas vezes o Senhor determinando um nome para marcar um tempo, foi assim conosco. Ele determinou o nome que fosse João para marcar aquele tempo, porque a bondade de Deus, a graça dele, estava escancarada sobre nós, sobre a cidade de Jaguaraçu, sobre a nossa igreja, na Lagoa do Pau, tudo para a glória do nome dele. Há tempo para tudo, querido. E todo o tempo está debaixo do governo de Deus, está debaixo do seu controle, do seu comando. E eu queria te lembrar dessas coisas. O autor do Eclesiastes, ele é muito assertivo em declarar todas essas coisas. Tem tempo para tudo isso, e todo esse tempo está debaixo da direção de Deus. No verso 1 desse capítulo, o autor de Eclesiastes faz uma declaração muito forte. Ele declara ainda que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E falar sobre propósito é algo muito importante na vida de todo cristão, na vida de todo ser humano. Porque uma área que o diabo mais tem atacado as pessoas é em dizer para elas que elas não têm uma razão para existir, que não há um motivo para que elas estejam vivas. Tem muita gente, querido, ferida, sofrendo aí no mundo, porque acredita que não há uma razão para a sua existência, não há um propósito para a sua vida. Eu preciso dizer para você, há sim um propósito de Deus para cada um de nós, na nossa individualidade e na coletividade da igreja do Senhor. Há um propósito. Na realidade, há mais de um. Eu acredito que existe sempre nas nossas vidas um propósito macro, um propósito principal, direcionado por Deus, mas também que existem outros propósitos menores, mas que também devem ser olhados com atenção e cumpridos por intermédio da ação de Deus nas nossas vidas e da nossa disposição em obedecer às direções do Pai. Eu trago sempre o exemplo de Jesus, onde o propósito principal dele, ao estar na terra, era morrer. Jesus veio para morrer, querido. Primeiro veio para morrer pelos judeus, mas os judeus o rejeitaram. E ele então morreu por nós, amém ou não amém? Morreu para mim e para você, para todo aquele que quiser recebê-lo. Tá? Morreu e ressuscitou ao terceiro dia, por amor a mim e a você, por amor à humanidade. O propósito maior de Jesus era esse. Mas o que aconteceu então, de quando ele nasceu até quando ele morreu? Ele ficou parado, esperando o tempo passar? Não, querido, ele fez um monte de outras coisas. Ele curou, amém ou não amém? Libertou pessoas, foi em festas, se relacionou, fez amizades, fez discípulos, implantou o reino de Deus na terra, fez um monte de coisas, se divertiu, se alegrou. Mudou a vida de muita gente. Eu não sei se você já tem bem definido na sua mente ou no seu coração nessa noite qual é o propósito maior de Deus para você. E se você não tem, o meu conselho para você é: busque de Deus essa direção. Ou talvez simplesmente aceite dele. Talvez você já sabe o que é. Talvez Deus já tenha usado pessoas para falar com você qual é o propósito dele para a tua vida, o propósito maior, principal, mas você tem resistido. E aí, se eu perguntar aqui, se você sabe, um monte de gente não vai levantar a mão, como aconteceu hoje pela manhã, mas talvez não é que você não sabe, talvez você está resistindo à direção de Deus, ao propósito que Ele tem para você. E eu preciso te aconselhar nessa noite a aceitar tudo aquilo que Deus tem planejado a seu respeito. Querido, faça isso de maneira rápida.
Nós não temos mais tempo a perder sobre a face da terra. E eu posso te falar isso por experiência de causa. Os irmãos aqui mais antigos sabem da minha história. Sabem o quanto foi difícil para mim aceitar o chamado pastoral de Deus na minha vida. Jeová teve que me pôr na parede, querido. E eu vou te dizer algo muito sério nessa noite. Não espera chegar nesse ponto não, porque é ruim demais. Se eu contar para vocês a minha história aqui, vocês vão rir. Mas vocês vão rir porque é comigo. Se fosse com vocês, vocês iam chorar como eu chorei. Porque não é bom, querido. Não é. Como diz o presbítero Gessiano, já está tudo escrito, tudo determinado. Né? Para que fugir? O Leão está rindo, né, Leão? Está rindo porque foi comigo. Queridos, não adianta tentar fugir. Eu posso te dizer algo muito sério, uma verdade absoluta registrada na palavra de Deus. É quando nós estamos completamente sujeitos à vontade dEle. Mesmo no meio da tribulação, a gente alcança alegria, a gente alcança felicidade. Talvez o seu maior medo seja a insegurança de não saber o que vai acontecer quando você disser sim ao propósito de Deus. Eu também não sabia o que ia acontecer. Mas a palavra de Deus me garante que, cumprindo ou não, o propósito de Deus para mim vão ter dias de alegria e dias de tristeza. Então por que ter medo de obedecer? Vão ter dias de vida e dias de morte. Então por que ter medo de cumprir o propósito de Deus? Então por que fugir do propósito dele para as nossas vidas? Até porque essa fuga, essa tentativa de fuga, ela é temporária. E eu vou te garantir, não vai dar certo. Quem você conhece aí que tentou fugir de Deus e teve êxito? Fala para mim. Eu não conheço ninguém, estou sendo muito sincero. Não conheço ninguém. Você não vai ser o primeiro. Você também não vai conseguir fugir. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Preciso me alinhar ao propósito de Deus e me sujeitar aos processos. O cumprimento do propósito, querido, ele passa por processos. Isso é natural na nossa vida, em tudo que a gente for fazer. Se você quer se formar, um engenheiro, um médico, você tem que passar pelo processo acadêmico, sentar lá na cadeira todos os dias de aula, estudar, se submeter aos trabalhos, às provas, ser avaliado e aí no final, se tiver tudo ok, ser aprovado. São os processos da formação. Na nossa vida espiritual não é diferente. A gente precisa entender que nós precisamos nos submeter aos processos que Deus coloca sobre nós. E esses processos são os mais variados. São processos para nos testar, não para nos tentar. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos tenta de maneira alguma, mas Ele nos testa, Ele nos prova. Com qual intenção? De nos aprovar. Falei que hoje pela manhã que nós precisamos examinar as Escrituras com um olhar mais crítico, não de criticar a palavra de Deus, mas buscar o entendimento real do que Deus está querendo dizer por intermédio daquilo. Quando eu leio a história de Jó, querido, eu acho muita graça. Porque tem gente achando que Jó passou tudo que passou para que ele provasse para Deus que ele era fiel. Como assim? Deus é o Todo-Poderoso, amém ou amém? Um ser atemporal, nos vê nascendo e nos vê no final da nossa vida, sabe de tudo que aconteceu e que vai acontecer. Então o que eu e você podemos fazer para surpreender a Deus? Nada, não tem como. Com Jó não seria diferente. Deus já sabia da fidelidade do coração de Jó. Satanás chega nas regiões celestiais e Deus provoca a história. Está vindo de onde? Estou vindo de rodear lá a terra. Você viu Jó lá? Vi. Viu como é que ele é bom? Viu como que ele é fiel? Viu como que ele é reto? Viu como que ele é justo? Não há outro na terra hoje como ele. Aí o Satanás cumprindo o papel dele, mas ele é assim porque só dá tudo para ele. E aí, então começa o processo que nós já conhecemos a respeito da vida de Jó. Só que aí no final do livro de Jó, Jó faz uma declaração
que é a resposta para as nossas indagações. Por que então que Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo? Para que ele, Jó, soubesse quem é Deus na sua vida. É ele quem não sabia. É ele que não conhecia nem mesmo a sua fidelidade. É ele que não sabia nem a totalidade do amor e da obediência e do temor que ele tinha a Deus. Tanto que ele declara no final lá de toda a história, olha, agora eu conheço o Senhor de verdade, pois antes eu apenas conhecia de ouvir falar. Então essas situações que nos acontecem, que nos ocorrem, como aconteceu com Jó nas Escrituras, querido, é para provar para mim e para você o quanto a gente ama o Senhor. E aí deixa eu te dizer algo muito sério. Num desses momentos de tribulação da minha vida, em alguns deles, eu pensava que eu estava no fundo do poço e eu começava a orar, querido, assim, de uma maneira bem insensata. Eu falava, Senhor, não tem como piorar mais, tem misericórdia na minha vida. E sabe o que acontecia, presbítero Cleonice? Piorava. E eu falava de novo, Senhor, está muito ruim, Deus, agora o trem piorou, mas agora acabou. Agora não tem jeito, não, agora não tem como piorar mais. E aí piorava para eu deixar de ser bobo. E aí eu entendi, querido, que todas as vezes que eu declarava que não tinha como piorar, Deus permitiu que piorasse, sabe para quê? Para eu entender que mesmo estando tudo muito ruim, muito difícil, mesmo que tudo piorasse ainda mais, o Senhor estaria comigo, amém ou não amém? Só que quando as pessoas falam isso conosco, olha querido, não fala isso não, não fala que vai piorar não, porque sempre pode piorar, a gente não acredita. E aí depois que eu vivi essa experiência, um amigo muito querido, muito próximo, me chamou um dia para conversar, falou, olha, eu preciso desabafar. E começou a contar a vida dele, como estava ruim, como estava difícil, como estava complicado. E ele falou para mim assim, Bia, eu estou no fundo do poço. Eu falei, rapaz, não diga isso. Rapaz, não tem como piorar, mas eu falei, rapaz, não fala isso, porque sempre pode piorar. Sabe o que eu descobri, querido? É que o poço não tem fundo. Mas o principal não é que o poço não tem fundo, é que mesmo que você esteja em queda livre, se a sua esperança, a sua fé, a sua confiança estiver no Senhor, querido, não tem problema algum. A palavra dele declara que nós podemos estar no mais profundo abismo e na mais alta montanha, que Ele estará conosco, para a glória do nome de Jesus. E aí, querido, no dia seguinte, esse meu amigo me liga, rapaz, por que você deixou eu falar aquilo? Na hora que eu comecei a falar, você tinha que ter dado um tapa na minha boca, me jogado no chão, não permitido que eu tivesse falado. Falei, por quê? Porque hoje o negócio piorou mais. Eu falei, então você já aprendeu. Você já aprendeu na primeira, eu demorei 3, você demorou 1. Já está bom. Não fala mais, vai passar, querido. Tempos ruins passam, assim como os tempos bons também passam. E a gente precisa entender essas coisas. Agora, durante esses processos que nós vivemos diante de Deus, muitas coisas são testadas em nós para a gente aprender, para a gente entender. Deus já sabe de tudo, Deus já te conhece, sabe o quanto você o ama, sabe o quanto eu amo, sabe quanto a gente está disposto a obedecê-lo, sabe de tudo isso, mas nós é que não sabemos, e é por isso que nós passamos por esse processo. E esse processo vem para testar muitas áreas da nossa vida, como por exemplo, fé, paciência, obediência, honra, tempo. E hoje eu quero focar com vocês em 3 processos onde nós somos testados. Preste bem atenção, Gênesis capítulo 12. Não precisa abrir sua Bíblia não. Nós vemos Abraão ouvir de Deus uma direção e logo em seguida passar por uma fase de teste no seu processo, que é o teste da obediência. Deus fala para ele, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Joia. Abraão sai da terra, sai do meio da parentela, mas joga Ló dentro do embornal dele e leva Ló junto com ele.
Obediência parcial é desobediência. Amém ou não amém? Amém ou não amém, querido? Obediência parcial é desobediência. E sofre por isso. Abraão sofre por isso. Enquanto ele não separa de Ló, ele não recebe de Deus o restante da promessa. Enquanto ele não se desvincula de Ló, a promessa de fazer dele uma grande nação, um grande povo, não vem da parte de Deus. E aí a minha pergunta para mim e para você hoje é: o que Abraão tinha a perder saindo do meio da sua família? De todo o coração, o que Abraão tinha a perder? Nada. Que isso, pastor? Talvez você que é mais ligado a essa questão familiar, pode estar pensando o seguinte: pastor, mas a minha família é tudo que eu tenho. Não, querido, tudo que você tem é Deus. É Ele. Não estou falando isso para você odiar a sua família de maneira alguma. Nós devemos amá-los, devemos honrá-los, sim. Mas se o Senhor te mandar se separar, obedeça. Abraão não tinha nada a perder, querido. Preste bem atenção, foi a família de José que vendeu ele. A família, querido. Os irmãos de Jesus só se converteram, só acreditaram no seu ministério depois que Jesus ressuscita. Os irmãos de Jesus, queridos. Muitas vezes é quem a gente mais ama, quem está mais próximo de nós, que nos impede, que nos afasta de viver a plenitude dos projetos de Deus na nossa vida. E a minha pergunta para você é: o que Abraão tinha a perder? Nada. Queridos, pastoreei em Jaguaraçu 4 anos. E durante 4 anos trabalhei com um jovem lá, um rapazinho, que já declarou algumas vezes para mim que o propósito de Deus na vida dele é que ele seja um pastor. Eu falei: que joia! Glória a Deus por isso. Então o primeiro passo, meu querido, isso quando ele me contou lá no começo, é se batizar. Ser batizado? Não, é se batizar. Ah, mas eu não posso me batizar, pastor. Falei: por que não? É porque meu pai é de outra religião e ele não quer que eu me batize na igreja evangélica. E durante os 4 anos que eu fiquei lá, ele não se batizou por causa disso. E é aí que eu vou entender o que Jesus deixa escrito lá no relato dos biográficos, dos evangelhos, dizendo que aquele que não aborrecer pai e mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Não quer dizer que você tem que desonrar os seus pais de maneira alguma, mas quer dizer que se você tiver que fazer uma escolha entre Cristo e os seus pais, que você escolha Cristo, para que a gente se torne digno dele. E esse rapaz está lá, com essa certeza que é um propósito de Deus sobre a sua vida, mas não quer fazer nada para caminhar para esse propósito, com medo de desagradar os seus pais. Obediência parcial é desobediência. Se a gente continuar a leitura no livro de Gênesis, aí a gente vai ver que acontece algo de extraordinário na vida de Abraão por causa da misericórdia de Deus por nós. Abraão se separa de Ló e muitas outras coisas acontecem na sua vida onde ele é tratado na sua obediência a Deus. E aí quando as promessas de Deus, ou quando a promessa de Deus começa a se cumprir na vida dele, quando nasce lá o seu Isaac, o filho tão prometido, de onde também sairia uma grande nação, Deus, o anjo do Senhor, aparece para Abraão e faz para ele uma declaração quase que sarcástica. Porque o anjo do Senhor chega para Abraão e fala o seguinte: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e mata ele para mim. Oferece ele em sacrifício. Olha que loucura. Abraão pega o seu filho, e ele ainda enfatiza: é o seu único, e sacrifica ele para mim no altar. E o Senhor direciona Abraão, querido, para um monte que estava a 4 dias de distância da onde ele morava, da onde ele estava acampado. Sabe por que Deus faz isso?
É porque Deus não quer de mim e de você uma decisão emocional. Deus não quer que te pedir, te direcionar a fazer algo naquela hora e você tome a decisão emocional e depois você se arrependa do que você fez. Não, Deus nos dá tempo para pensar. Deus nos dá tempo para refletir. Eu fico tentando imaginar Abraão caminhando durante esses 4 dias, levando Isaac para aquele monte onde ele sabia que ele iria sacrificar o seu filho, e pensando, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Isaac perguntando, papai, cadê o cordeiro? Nós estamos indo fazer um sacrifício para adorar o Senhor, cadê o cordeiro, papai? E ele, vamos embora, vamos. E na cabeça, 4 dias, querido, eu imagino que, humanamente, Abraão sofrendo, meu Deus, daqui a 4 dias eu vou ter que matar meu filho, mas eu vou obedecer. E você conhece a história, que até a hora que Abraão ergue as suas mãos com o cutelo para poder sacrificar Isaac, ele estava em obediência plena e total. E o Espírito Santo de Deus trouxe algo ao meu coração muito interessante a respeito desse texto, dizendo que quando Abraão não tinha nada a perder, Abraão não obedece completamente ao Senhor. Mas quando ele tinha tudo para perder, quando estava para acabar ali e encerrar a promessa que Deus tinha feito para ele, ele decide obedecer. Quando ele não tinha nada, ele não obedece. Quando ele tinha tudo a perder, ele decide obedecer a Deus completo e totalmente. Mas ele precisava passar por isso, sabe para quê? Não era para provar nada para Deus. Era para ele entender o quanto ele amava e obedecia o Deus que ele dizia servir. É assim que a gente precisa entender os processos de Deus nas nossas vidas. O segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite, ou o segundo ensinamento que o Senhor nos deixa nos processos, é sobre honra. Querido, honrar é a chave que abre o céu sobre as nossas vidas em todas as áreas. Decida honrar todos, aqueles que estão acima, aqueles que estão no mesmo nível, aqueles que estão abaixo, como as Escrituras nos mandam fazer. Honre a todos, querido, honre a todos. E eu vou te dizer algo muito sério. Talvez a gente seja até bom de honrar lá fora. A gente honra lá os políticos, os líderes, a gente honra no nosso trabalho, a gente honra na nossa casa, mas o lugar onde nós encontramos maior dificuldade para viver isso é dentro da igreja, no meio dos santos. Porque nós achamos, muitas vezes, por estar numa condição diferente, eu já sou diácono consagrado, o irmão é só apoio diaconal. Não, honre a todos. A palavra fala, honre a todos, querido. É o segredo. Davi nos ensina isso de uma maneira sobrenatural. Davi, querido, ele é honrado por Deus mais de 1000 anos após a sua morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, nós vemos Paulo fazer uma declaração que Deus disse a ele a respeito de Davi, dizendo o seguinte, eis aí Davi, homem segundo o meu coração, que cumpriu todo o propósito que eu tinha para ele. Uau! Você se sentiria honrado, você se sentiria honrado ouvindo essa declaração de Deus a seu respeito, sim ou não? Sim ou não, querido? Alguém com um coração parecido com o de Deus e que obedeceu tudo, cumpriu todos os propósitos. Tudo aquilo que Deus havia determinado, Davi cumpriu. Mas quando Davi plantou essa semente de honra, para mais de 1000 anos depois, Deus honrá-lo publicamente, de maneira que toda a humanidade hoje tem acesso às Escrituras, vê Deus falando algo extraordinário de Davi. Aonde ele plantou isso? Lá na caverna. Quando ele estava escondido com seus soldados. E Saul perseguindo para matá-lo. Saul entra nessa caverna sem saber que Davi está lá dentro, para fazer suas necessidades. E aí os soldados de Davi falam, Davi, é a sua oportunidade. Saul está tentando te matar, ele está aqui sozinho. Vai lá, mata ele e acaba com isso. Você já foi ungido rei de Israel.
Olha que negócio que parece jóia, sim ou não? Parece maravilhoso. Davi já havia sido ungido por Deus, por intermédio da vida de Samuel, como rei de Israel, ainda na sua pré-adolescência. Já sabia que Deus, uma hora ou outra, ia entregar o trono. Saul estava tentando matar ele, parece a oportunidade perfeita. Parece o aconselhamento perfeito dos seus soldados. Está na hora. Deus já te escolheu. Deus já te separou. Você já tem Israel do seu lado. É só Saul que está te perseguindo. Acaba com isso. E aí Davi, quando parte para essa situação, querido, se lembra da preciosidade que há na honra. Só corta um pedaço da capa de Saul e fala o seguinte para os seus soldados: longe de mim eu tocar no ungido do Senhor. Aí você pode pensar, pastor, mas Saul estava tentando matar ele, mas foi Deus que ungiu Saul também. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Saul durante um tempo, ele profetizou com os profetas. Você conhece a história? Querida, a honra é a chave que abre o céu sobre as nossas vidas. E ele grita: olha, Saul, depois de tudo, podia ter te matado, não te matei por honra, porque eu sei quem você é. Você ainda é o meu Senhor. Eu não sei porque você está querendo me matar, mas você ainda é o meu rei, você ainda é o meu Senhor. Eu estou sujeito aqui à sua direção. E porque ele plantou essa semente de honra lá atrás, um adúltero, assassino, é honrado por Deus lá na frente, mais de 1000 anos depois. Deus falando: escolhi para mim homem segundo o meu coração, que vai cumprir todo o propósito que eu tenho determinado para ele. E para nós finalizarmos nessa noite, o terceiro e último ponto que eu tenho para falar com você, que nós passamos dentro desse processo, talvez seja o mais difícil, que é o processo do tempo. A gente lê a Bíblia, a gente examina as Escrituras aqui, conhece os textos bíblicos, as histórias da Bíblia, e aí a gente vê Deus prometer para Abraão um Isaac, e aí quando a gente vira a página, né, Luciano? Nasce o Isaac. Olha que lindo. Numa virada de página, nasce Isaac. E a gente acha que vai ser assim conosco. Na mesma velocidade que a gente vira uma página, a promessa se cumpre, mas não. Essa virada de página na vida de Abraão, que ele demorou mais de 20 anos. Essa virada de página que nós damos hoje na nossa Bíblia, para Abraão ela custou 21 anos. A gente vê a história de José, em Gênesis lá no capítulo 41. José, aos 17 anos de idade, tem um sonho da parte de Deus. Dois. Onde a sua família se curva perante ele. Deus estava dizendo: olha, vou te colocar numa posição de tanta excelência, José, que até a sua família vai precisar se curvar diante de você. Poucos dias depois disso, querido, a família de José queria se curvar diante dele. Vende ele como escravo. Seus irmãos, você acha que José se esqueceu do sonho, querido? Ele chega na casa de Potifar como escravo. Você acha que ele esqueceu da promessa de Deus algum dia? Ele pode ter duvidado. Se esquecer, não. Assim como eu sei que você não esquece daquilo que o Senhor prometeu para você. Assim como eu sei que você não se esquece. E eu vou te dizer algo muito sério que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração nessa hora. A promessa de Deus te incomoda, porque você não está na direção dela. E isso te incomoda porque você ainda não está vivendo aquilo que o Senhor já determinou para você fazer, você não está fazendo. E isso perturba a sua mente. Isso te atrapalha a dormir, eu sei. O Espírito Santo de Deus fala comigo nessa hora. Isso te incomoda. Porque você está tentando fugir, está tentando se esquivar. Deixa eu te dizer, há um tempo, mas você precisa se apresentar. Eu imagino que quando José começa a crescer ali dentro da casa de Potifar, começa a liderar algumas coisas, eu imagino que ele deve ter lembrado do sonho e falou: é agora, Cleonice, estou crescendo aqui dentro, de aqui uns dias eu estou comandando isso aqui, e a minha família vai chegar aqui, de alguma forma vai acontecer.
Mas aí aparece a mulher de Potifar, e aí José é preso de novo. E fica mais um tempo preso, querido. Imagine a frustração no coração de José. Poxa vida, eu pensei que era agora. Eu pensei que seria nessa oportunidade, nesse tempo. E aí fui preso de maneira injusta ainda, não fiz nada. É a Jezabel que ficou correndo atrás de mim aqui, ó. E estou preso, Senhor, aonde que o Senhor está? O Senhor esqueceu de mim. É assim que a gente faz, não é? É assim que a gente fala. Quando as promessas começam a não acontecer, quando a gente passa por esse processo do tempo, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Não, querido, não esqueceu, é só o processo do tempo. Sabe quanto tempo demorou para que José se tornasse governador do Egito? Do sonho até se cumprir, 13 anos. 13 anos. E nós começamos a orar por algo hoje. Se o Senhor nos der, não nos der, a gente se revolta. Não, eu não quero mais servir ao Senhor porque Ele falou e não cumpriu. Não é isso não. Eu acho que eu dormi foi de barriga cheia no dia, por isso que eu sonhei. Dormi de barriga cheia, eu estava equivocado. Tem nada de Deus nessa história. Querido, passe pela prova do tempo, passe pelo processo do tempo. Passe, querido, passe pelo processo do tempo. É primordial. Sabe o que esse processo gera em mim e você? Confiança em Deus. Sabe por quê? Para todos aqueles que Deus prometeu algo, Ele cumpriu. E vai ser assim também na sua vida, amém ou não amém? Se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas permaneça firme, passe pelo processo do tempo. Seja aprovado nesse negócio. Todo mundo que se sujeitou, está dentro desse processo, conseguiu viver a totalidade da promessa do Pai. E eu queria dizer para você nessa noite, nesse domingo tão especial, primeiro domingo do ano, para que você não perca tempo, para que você não procrastine, para que você não desvie a sua atenção para nada. Querido, tem tanta coisa hoje em dia para nos tirar do foco. Tanta coisa, mas tanta coisa. E não é só do diabo não, coisas naturais. Tanto entretenimento, tanta coisa para a gente se distrair. E muitas delas nem são erradas, tá? Nem é errado a gente fazer, nem é pecado. Mas faz a gente perder o foco. Se eu pudesse te dar um conselho nesse ano, seria: não perca tempo, não perca o foco, para que você consiga potencializar aquilo que você vai colher no final de 2021. Porque a palavra é verdadeira e ela é direta em nos dizer que o final é melhor que o começo. Mas para que você potencialize esse final, o seu começo precisa já ser muito bom. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você nessa noite. Início do ano é sempre um tempo que nós precisamos fazer muitas escolhas importantes, que vão determinar como que vai ser, muitas delas, até o final do nosso ano. Deixa eu te dizer algo muito sério, querido, nessa noite. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer, em nome de Jesus. Não abra mão de nada que Deus já tenha confiado a você. Não abra mão, querido, alegando que você não tem tempo. Não faça isso. Não abra mão daquilo que Deus já te confiou, para que você cumpra um propósito natural seu. Dá para fazer tudo. Dá para você continuar servindo a Deus e estudar. Dá para você continuar servindo a Deus e crescer no trabalho. Dá para você continuar servindo a Deus e cuidar bem da sua família. O que você não pode é perder o foco durante esse processo. Você fala que não tem tempo
de vir para fazer as coisas de Deus, mas a gente gasta o maior, eu estou falando a gente porque eu me incluo nisso, o maior tempão nas redes sociais. E aí depois a gente fala que a gente não pode vir à igreja porque a gente está estudando para a prova da faculdade. É mentira. Se você gerir bem o seu tempo, se você administrar bem o seu tempo, dá para fazer tudo, querido. Dá para ter lazer, dá para ter comunhão, dá para ter cuidado com a família e dá para continuar fazendo tudo aquilo que o Senhor já nos confiou. Não abre mão de nada, não, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Querido, não abra mão, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Deus não chama ninguém desocupado, saiba disso. Deus não chama ninguém preguiçoso, saiba disso. Deus nunca, examinando as Escrituras, nunca vi Deus chamar alguém que estivesse à toa. Sabe por quê, querido? Porque Deus não gosta de gente preguiçosa, Ele manda o preguiçoso ir ter com a formiga. Então a sua desculpa que você já está fazendo muita coisa, ela não é aceitável da parte de Deus. Ô querido, não perca tempo.